Então tem um aparelho ondas de choque, a gente tem um aparelho em si, onde a gente vai fazer os ajustes dos parâmetros. Aqui tem o aplicador, tem essa ponteira aqui, que já mostro como é que é o manuseio dela, mas ela pode ser trocada e tem ponteiras diferentes. Ainda do equipamento, a gente tem essa conexão aqui, esse plug, que a gente precisa ver como é que é a colocação dele, que aí faz a conexão com o próprio aparelho, e o pedal, que ele tem essa conexão para poder a gente ativar e desativar. Então, primeiro, a conexão do pedal é uma conexão simples, é uma conexão P10, encaixe simples, aqui frontal. Ele pode ser usado com pedal ou sem, isso não interfere porque o disparo pode também ser feito no aparelho. Para conectar o aplicador, é um sistema apenas de puxar, então a gente tem uma setinha e de volta para notificar esse movimento, então a gente só puxa uma vez encaixado. Só que para inserir a gente precisa prestar atenção nesse degrau, esse chanfro aqui. Não sei se dá para ver, aqui em cima a gente tem um degrauzinho, como se fosse um chanfrozinho, e aqui embaixo são dois. E esse padrão ele obedece também aqui no encaixe do plug, que a gente tem que encaixar certinho também. Quando a gente vem aqui de frente do aparelho, ele tem um degrauzinho aqui, uma depressão, que vai encaixar com esse, e aqui são duas que vai encaixar com esses dois aqui. Então ele não entra forçado, ele entra muito suave, e tem que encaixar certinho e chegar até o fim para poder dar a conexão e ele reconhecer o aparelho. Então, desta forma, ele está conectado para uso. Da pausa. Do aplicador, a gente tem essa ponteira, são algumas ponteiras, já eu falo sobre cada uma dessas ponteiras. Mas o encaixe é simples, ela entra de forma fácil aqui, e a gente tira rosqueando a ponteira. Então a gente tem esse formato, ele vem aqui dentro, a gente encaixa, rosqueia e não precisa apertar. Quando você chegar no final, ele ficou firme, ele já está pronto para aplicar. Na verdade, ele ainda precisa que a gente coloque uma capinha aqui para poder fazer a aplicação junto com o paciente. Na parte prática, a gente mostra como é que vai ser. Mas o encaixe ele é simples, ele vem aqui, a gente encaixa, rosqueia, travou, não precisa fazer mais uma pressão adicional. Uma coisa que é preciso saber é que essa borrachinha aqui dentro, essa borrachinha preta, ela precisa estar aí para poder ligar. Ela que vai frear o projétil que fica dentro. Então eu vou mostrar como é que a gente retira essa borracha para poder retirar o projétil, mas acaba que a limpeza do equipamento ele vai ser feito pelos funcionários da clínica. Então os alunos não vão ficar fazendo a limpeza do projétil para não perder ou o projétil ou a borracha. Mas de qualquer forma, eu vou mostrar como usar, porque eventualmente se alguém não conseguir ou encontrar ele fora ou ver a borrachinha fora, é interessante saber manusear. Na pausa, pode. Então, para retirar a borrachinha, é preciso usar esse gabarito. Esse gabarito vai servir para retirar e colocar e para medir também o aplicador. Então, para retirar a borrachinha, a gente vem aqui, encontra esse orifício aqui e faz a pressão e retira, ele sai de forma fácil. Quando ele tiver assim, tem que ter cuidado porque o projétil ele vai poder cair. Então, se eu virar aqui, o projétil a gente vai ter acesso a ele, tá? Isso a gente vai fazer isso para fazer a limpeza do projétil. Mas, mais uma vez, isso vai ficar em cargo dos funcionários, do professor responsável pelo atendimento, a questão da limpeza. Mas é interessante ainda saber que para devolver o projétil, a gente tem uma partezinha que é sólida, mas tem um orifício atrás, e esse orifício ele fica voltado para baixo, ele sempre vai ficar voltado para baixo. Então, quando eu for devolver, eu vou devolver ele voltado para baixo, e tenho que devolver a borrachinha, que vai ser uma borrachinha de vedação. Então eu posso encaixar na parte oposta do gabarito, e aí eu vou colocar de volta lá na região de onde eu tirei. E eu posso usar o gabarito mesmo para ajudar no encaixe
final e ele ficar preso lá onde a gente tirou. Então, uma vez encaixado, a gente testa para ver se ele ficou firme lá, para travar e o gabarito não escorregar, o projétil. Então, assim, se você fizer o movimento e não tiver barulhinho, é porque o projeto não está lá, certo? Mas assim, mais uma vez, o projeto sempre vai estar lá, deve estar lá, a gente não vai ficar retirando, a não ser para limpeza. E a limpeza vai ser feita pelos fisioterapeutas, professores responsáveis pelo atendimento. Bom, a gente tem alguns tipos de ponteira, ela diferencia em relação ao material e tamanho. A gente tem ponteiras metálicas e ponteiras de plástico duro. As ponteiras metálicas, elas são usadas quando o interesse é jogar ou buscar ação em um tecido mais profundo. Então, como ela é mais dura, mais resistente, ela vibra com mais intensidade, promove ondas de choque mais profundas e vai atingir tecidos mais profundos, gerando mais, às vezes até mais desconforto. A ponteira de plástico, a questão oposta, né? Ela acaba sendo mais superficial e tecidos mais superficiais. A questão da área da ponteira também pode ser pensada como se tem uma área maior que você queira agir, mas também deve-se entender que quando eu tenho uma área maior, usando uma ponteira mais larga, eu também disperso mais energia. Quando eu tenho uma área menor, eu tenho uma energia mais concentrada. Então, se o interesse, por algum motivo, for ter uma energia mais concentrada em uma determinada área, eu vou pensar numa ponteira mais estreita. Vou pensar, por exemplo, em regiões de tendão, como o tendão de Aquiles, a gente pode tentar usar uma ponteira que vai ter justamente a largura muito próxima desse tendão. Então, não precisaria de uma ponteira tão larga como essa. E talvez pensando no tendão de Aquiles, talvez não precisaria ser uma ponteira metálica, talvez uma ponteira de plástico. Lembrando que a metálica tende a ter mais desconforto. E toda vez que a gente for usar as ponteiras, a gente vai precisar usar essas capinhas protetoras, que elas vão ajudar a não entrar gel para dentro do equipamento. Então eu vou fazer novamente a colocação da ponteira dentro do equipamento, do aplicador. A gente vai usar essas borrachinhas de proteção para vocês visualizarem. Elas podem ser limpas, ela pode ser lavada, você pode lavar em água corrente mesmo, porque ela vai acumular gel e para não ficar pegajoso e preservar a minha vida do equipamento. Então lava com água corrente, depois seca, não vai ter problema. Mas tem uma diferença em relação às borrachas. Essas borrachas aqui, a preta, ela acaba sendo bem mais espessa e ela gera uma maior proteção, ou seja, ela absorve energia e acaba sendo mais confortável. Se por algum motivo você não quer que a energia seja muito profunda ou muito irritante, você pode usar essa ponteira aqui, essa capinha, esse protetor mais espesso. Ele é praticamente a mesma espessura, essas duas pretas, e a gente vai ter essas mais fininhas aqui, que seria tanto para ser mais superficial, né, mas também para transmitir mais energia. Na verdade, ser mais profunda. Como ela é mais fininha, ela permite que a energia vá mais profundamente, seria o oposto dessa. Então, ela acaba podendo também gerar um pouco mais de desconforto. Então, você pensa em relação à profundidade, aqui acaba sendo mais superficial e sendo mais profunda, mas ela é mais fininha, então a meia-vida dela acaba sendo menor, por isso que a gente tem mais capinhas aqui dela. Tá? E ela vai proteger, a gente vai fazer a colocação dentro do aplicador para proteger o equipamento de não entrar gel nele. Então aqui a gente vai fazer mais uma vez, a colocação poderia ser qualquer um desses, então vou pegar essa colocação aqui, esse aplicador, mais uma vez rosquear, chegou aqui, travou, não preciso fazer um aperto grande, então você vê que fica um pouquinho espaço, né? Não precisa apertar tanto. E eu poderia colocar esse aqui, e aí ele cobre bem a região e não permite que entre gel para dentro do equipamento. Lembrando que a aplicação ela vai ser sempre perpendicular, isso também evita que entre gel dentro do equipamento.
A gente pode colocar o gel diretamente no paciente, na ponteira e virar, mas a minha recomendação é que coloque diretamente na superfície que você vai aplicar o gel, para diminuir a impedância no tecido e fazer a aplicação naquela região. Terminou a aplicação, evita de fazer isso para o gel não escorregar para dentro do equipamento, então você retira a capinha para limpar e retira o aplicador também com cuidado para não ter sobra de gel, e se tiver por algum motivo você já deixa o papelzinho pronto para limpar ele e retirar qualquer excesso de gel que tenha ficado. Mas usando a quantidade correta de gel, usando essas recomendações, isso vai evitar ao máximo, vai diminuir muito a chance de vir gel para dentro do equipamento. Então a gente tem um liga e desliga aqui atrás do equipamento, a chave. Posicionar aqui do lado. A gente vai ver o cooler, né, funcionando do equipamento. E aqui a gente tem alguns parâmetros para mexer. Então a gente tem um parâmetro de energia, que é em milijoules. Isso aqui é a dose final. A gente pode aumentar aí. Eu acho que ele vai até 250. Vamos ver o máximo que ele vai. 250 milijoules. Então esse é um dos parâmetros. Essa energia é a intensidade desse estímulo. A gente também teria a frequência, que é o número de repetições. Quando a gente aumenta essa frequência, ele dá mais repetições de estímulo e também aumenta o volume do estímulo tecidual, né? Então a gente tem um estímulo mais intenso, porque ele está se repetindo mais vezes. A energia seria a força, que a frequência, o número de repetições. A gente tem visto muitos protocolos entre 5 Hz e 10 Hz. Aqui, chutes, aqui seria o número de impactos. Então, a gente tem aqui a partir de 2000, mas ela pode ser presetada para mais ou para menos. Normalmente, a gente tem preconizado, a gente vai ver alguns protocolos aqui, mas 2000 aplicações por região. Essa região ela pode ser concentrada no local ou pode ser por varredura. Então, a gente pode pegar alguns protocolos e manipular, ou seguir os protocolos aqui, ou estipular 2000 pulsos por região. A rampa de subida e descida, ele acaba sendo uma intensidade de energia que vai aumentar para chegar no que você programou. Então ele não começa com aquela mesma intensidade, ele vai aumentando e chega no parâmetro que você programou e depois diminui. Então pode ser que seja interessante, ou você já pode iniciar com a aplicação direta. Aqui a gente tem um painel de menu. Esse painel de menu, informação importante é o contador de impulsos. Então a gente tem, que já foi dado nesse equipamento, nesse projeto, 154.973 mil impulsos. Quando ele chegar a 3 milhões, a gente troca o projeto e também verifica o aplicador, se ele precisa ser trocado. A gente reseta, coloca o número que a gente trocou uma ponteira, quantas ponteiras trocou, para começar a outra contagem. E aqui a gente tem protocolos pré-programados, ou você pode programar um. E a gente tem protocolos para estética e protocolos para reabilitação. Então a gente tem, por exemplo, aqui tendinite do ombro, e aí a gente vai ver os parâmetros. A gente tem um parâmetro de energia, 60 milijoules, aquela frequência que a gente comentou, de 10 Hz, número de pulsos, 2000 pulsos, onde eu posso programar. Aqui não permite, mas o momento que a gente não programou, né, o protocolo inicial, a gente conseguiria. Aqui eu não estou conseguindo manipular. Aqui para iniciar eu daria o start, e para iniciar a aplicação eu apertaria ou aqui ou no pedal. Então a gente vai simular uma aplicação aqui e a gente vai ver como é que é a resposta do equipamento, o processo de contagem dele. Deixa eu ver. Então aqui a colocação do gel. Como a gente vai fazer nessa região do ombro lateral, fica difícil de colocar o gel aqui direto, então preferi fazer essa aplicação aqui. A gente pode fazer a limpeza na pele, posicionar onde vai ser a região de aplicação. Ali
ele já está programado para dar o disparo. Eu posso dar o disparo pisando no pedal ou pisando na tela de aplicação. Vou mostrar aqui, por favor, essa região aqui. Ou eu posso dar o disparo aqui ou pisando no pedal. Então o pedal aqui está mais fácil. Eu vou iniciar aqui a aplicação. Então a gente pode fazer tanto uma aplicação pontual, dependendo do objetivo, ou eu posso fazer uma varredura, cobrindo a região. Se a região for muito dolorida, o paciente sente muita dor, eu posso preferir fazer uma varredura para diminuir a sensibilidade no tecido, melhorar essa percepção de dor do paciente e depois concentrar mais essa energia. Então vai depender muito do objetivo do tratamento. A gente observa lá no equipamento, ele faz uma contagem regressiva até acabar os 2.000 pulsos. E aí a gente pode vir no equipamento mesmo, ou no pedal e desligar. Então quando a gente retira aqui, a gente vê que tem gel, ou a preocupação é de não deixar o gel vir para o equipamento. Então nessa posição aqui eu já providencio a limpeza, tiro a capinha, deixo um papel fácil para retirar esse excesso de gel, para não entrar gel para dentro do equipamento.